Vamos lá, a nossa primeira entrevista de hoje. Nós estamos vivendo ainda já um fim de semana do Grande Prêmio do Catar, que é a antepenúltima prova do Campeonato Mundial, mas confesso para vocês que o nosso espírito, a gente não se desligou ainda de tudo que aconteceu no Grande Prêmio de São Paulo. E nós vamos bater um papo aqui então com o Serginho Maurício, o cara que foi tão aplaudido em Interlagos quanto o Lewis Hamilton. Tá ligado, Serginho? Mas que bondade sua, Regi. A gente saiu de Interlagos, mas Interlagos não saiu da gente ainda, né? E eu acho que não vai sair por um bom tempo, né, Regi? Isso. Essa aí, eu acho que essa etapa, esse 2021, eu acho que não sai nunca. Da minha história, não sai nunca. Vai ter não que sai nunca. O Reginaldo vai ter que abrir um capítulo novo no livro dele. Mas já falei isso. Então, já tem a capa do livro, inclusive. É verdade. Os meus capítulos já tem 33 escritos, tá pronto o livro e tal. A 33 é o Max, hein? Rapaz, mas eu vou fazer o 34º agora. Mas o último capítulo, inclusive, é exatamente o da minha vinda para Bandeirantes, e agora, então, tem que fazer exatamente esse primeiro GP de São Paulo, GP Interlagos pela Band. Sem dúvida, eu vou querer escrever isso aí, porque tem muito bastidor. Você, por exemplo, acho que você nunca esteve tão realizado profissionalmente. Estou errado nisso? Estou exagerando ou não? Não, você está completamente certo, 110% de certeza. Regi, a minha vinda para o Grupo Bandeirantes foi por causa de um ideal, por causa de uma vontade própria, muito menos por causa de dinheiro e muito mais por amor profissional. Eu já trabalho há 43 anos, então rico trabalhando para os outros eu não vou ficar. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, quando me foi proposta essa vinda para Bandeirantes pelo Denis e pelo Rodolfo, porque a Fórmula 1 estava vindo para cá, eu vim rápido como a Fórmula 1. E eu nunca pude imaginar nos meus maiores devaneios, nos meus sonhos mais incríveis, eu jamais podia imaginar que a gente ia estar hoje fazendo bandeirada nesse dia do mês de novembro de 2021 e que ia tudo ter dado tão certo, né? A minha vinda para cá, a temporada se desenvolvendo como ela veio se desenvolvendo, as 18 corridas, e aí chega na 19ª corrida, que é o nosso grande prêmio. A Band faz uma preparação de marketing maravilhosa, um esquema de divulgação, a parte técnica da Bandeirantes hiper bem cuidada, e nos dá a oportunidade de estar em Interlagos, que era uma coisa muito importante para nós, irmos a uma corrida, e depois a corrida com todo o enredo que foi no fim de semana, como a gente já cansou de dizer, diferente, com classificação na sexta, corrida no sábado e domingo, e o Lewis Hamilton nos presenteia com tudo isso. Quer dizer, eu não poderia estar mais feliz profissionalmente, mais realizado profissionalmente do que o que aconteceu no domingo para mim. E mais ainda, né, Regi, porque nós como jornalistas, eu, você, o Fred, a gente não está acostumado a receber manifestações públicas como um artista, né, como um jogador de futebol, como um desportista, e eu, sem querer, acabei recebendo essa manifestação pública por alguns que estavam ainda ali embaixo do pódio, exatamente da premiação em Interlagos. Eu vou até contar rapidamente a história para que os amigos da Bandeirantes se entendam. Eu fui ali eu saí do estúdio, nós todos estávamos ali enfurnados há horas, né, depois da transmissão, participamos do show do esporte, aí que aquilo devia ser por volta de 18h10, 18h20, em que acabou o show do esporte, eu saí para dar uma respirada e fui ver, alguém estava jogando bonés ali onde fica o pódio. E eu me aproximei daquela muretinha e fiquei olhando, e alguém falou: "Ih, olha lá o Serginho mandou um coraçãozinho", aí apontou, deu um tchau, e de repente uma massa de pessoas que estava ali se deslocou até embaixo de onde a gente estava, ali na nossa posição, que era alguns metros ali, um pouco depois, na verdade, né, da reta de chegada, e aí aconteceu aquilo tudo, né? Aconteceu aquela manifestação de carinho que eu, sinceramente, eu fiquei assim... sem palavras. O Vinícius Bueno, repórter da Rádio Bandeirantes, sacou o telefone e começou a gravar do meu lado. E aí, nós que já tínhamos chorado durante toda a transmissão por tudo que tinha acontecido, aí eu chorei um pouco mais ali na frente do público. E aquilo ali, para mim, realmente foi a maior realização profissional que eu tive, viu, Regi?
Serginho, você obviamente chorou, o Regi chorou, eu também fiquei emocionado, todo mundo que estava ali na transmissão também, mas para chegar a esse ponto culminante, a essa apoteose, tem toda uma preparação, né, Serginho? Tem, obviamente, toda a temporada a gente já tinha tido 18 grandes prêmios antes do GP de São Paulo. Eu queria que você comentasse como foi a sua preparação para essa transmissão do GP de São Paulo, que teve também uma coisa inédita, que foram 4 comentaristas junto com você. Então eu queria saber como que você se preparou, tanto tecnicamente como mentalmente, o que você mentalizou ali antes de entrar no ar e como foi a sua semana da corrida. Olha, a minha semana da corrida foi uma semana difícil. Eu, na quinta-feira, estava com muita sinusite, eu sofro desse incômodo e talvez na quarta eu tenha tomado vento demais. Na quinta-feira eu estava com muita sinusite. Isso eu não contei para ninguém, eu estou contando aqui na Bandeirantes agora. Eu estava com antibiótico, eu estava tomando antibiótico desde quinta-feira de noite para poder estar bem na sexta-feira, sábado e domingo. Ainda não estou bem. Do lado esquerdo do rosto parece que eu levei um soco do Mike Tyson, daquele de luva mesmo. Eu estou com uma certa surdez ainda do lado esquerdo, do meu ouvido esquerdo. A minha preparação, Fred, eu acho que foi exatamente a construção de todo esse ano. Esse ano eu vim me preparando para isso. Desde o Bahrein, da primeira prova, até a prova do México, a Bandeirantes vem construindo esse grande prêmio e eu venho me construindo atrás, né? Eu venho junto, me preparando, estudando. Você prepara para nós sempre um compêndiozinho da corrida, do que vai acontecer, como é que está a pontuação do campeonato. Eu leio bastante, eu procuro me informar, eu vejo as coisas que o Reginaldo escreve, que você escreve, que outros tantos amigos aqui, que eu nem saberia citar, tantos que me abastecem de informações. E é muito importante o jornalista estar muito bem informado, porque o nosso esporte é um esporte muito técnico. Então, nós temos que ter bastante informação técnica, mas, obviamente, essa informação guardada e levada ao público de uma forma mais simples, né? Agora, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar uma outra coisa para vocês. No sábado à noite, eu estava muito excitado ainda, depois de tudo que tinha acontecido, aquela vitória do Hamilton fantástica, e eu até tomei um calmantezinho, um passiflora, para poder ficar mais tranquilo. E quando eu deitei na cama, como sempre eu faço, eu agradeço a Deus pelo dia que eu tive, eu agradeço pela saúde, pela minha família. E aí eu falei assim, poxa, Deus, vou pedir uma coisa, dá amanhã uma corrida boa para mim. Poxa, amanhã o GP Brasil tem que ser aquele GP bom para nós, para o Grupo Bandeirantes, para nossa família Band, mas não é, rapaz, que eu acho que ele ouviu meus pensamentos, porque, vou falar, ele nos deu uma corrida que foi realmente uma coisa absolutamente incrível. Eu não sei a opinião de vocês, Fred, Regi, amigos que estão ouvindo aqui o Bandeirada. Foi a vitória, para mim, mais espetacular do Lewis Hamilton. Eu ouvi todas as vitórias dele, mas essa, para mim, foi a mais espetacular. Nenhuma de título mundial foi tão arrancada, foi tão sofrida, foi tão batalhada, tão guerreada e tão técnica, porque o que ele fez em termos de técnica, de pilotagem, ele foi um monstro. Ele provou por que ele é o Lewis Hamilton, por que ele é o maior piloto de todos os tempos, inegavelmente, independente se ele ganhar o título mundial ou não, em números, tem empatado com o Schumacher no número de títulos mundiais, mas o resto, o conjunto da obra dele, eu não tenho o menor motivo de não dizer que ele é o maior piloto de todos os tempos. Eu nunca vi uma exibição de um piloto como aquele, e no final ainda nos brindou, pegando a bandeira do Brasil. Aquilo ali foi apoteótico. Então é isso, Fred, a preparação. Respondendo a sua pergunta especificamente, desculpa que eu me desviei um pouco aqui. Eu peguei uns atalhos aqui. Não, é isso mesmo. Estamos aqui para conversar de tudo. Foi que nem o Hamilton, foi desviando dos adversários. Foi desviando. Você sabe que eu estava vendo, rever. Exatamente. Ele parecia um carro indestrutível de videogame, né? Ele foi se desviando. O Regi levantou um número muito interessante que ficou na minha cabeça também durante todo o fim de semana. Um piloto que ultrapassou todos os outros na pista. Pelo menos uma vez, todos foram ultrapassados pelo Hamilton. Isso é uma coisa assim... nós fomos muito, muito agraciados, né? A mano de Deus em cima de Interlagos nesse fim de semana. Deus estava protegendo os cabeças de gasolina. Falou, vocês querem espetáculo? Vocês querem abrir com um grande evento? Então toma. Como diz a minha mãe, quando ela ia me mandar estudar, ela falava assim, estudar não ocupa espaço. Então pode encher essa cabeça aí de coisas, de informações,
E aí é isso, a gente vai enchendo a nossa cabeça, vai procurando estudar o máximo possível para nos preparar melhor possível. Mas é claro que o GP Brasil tem uma preparação maior, porque é no nosso país, a gente quer dar o máximo da gente. Então, eu acho que todo mundo deu 110% nesse fim de semana, desde a parte técnica, a parte de produção e edição, nós que estamos na ponta da pirâmide, né? Eu acho que todo mundo deu 110%, Fred. Com certeza, Serginho. Bom, a gente estava falando então dessa comemoração extraordinária do Lewis Hamilton, de uma extraordinária vitória que ele conseguiu. E o Nivaldo de Silo, nosso repórter, fez na segunda-feira uma matéria que eu achei espetacular. Maravilhosa. Lá na pista, com os dois fiscais de pista que estavam no local, um deles tinha levado a bandeira. E é muito interessante uma coisa que um deles conta, que quando na volta de apresentação no caminhão, que os pilotos todos estão em cima de um caminhão, né? Ele acha que o Hamilton gravou aquele lugar onde tinha aquela bandeira e que no final da prova ele veio procurando aquela bandeira. Você acredita nisso, Serginho? Eu acredito sim, porque o Hamilton ele tem olhos de lince, Reginaldo. Então, com certeza, ele passou, até porque o fiscal disse que eles abriram a bandeira e fizeram muito algazarra, digamos assim, quando o caminhão passou. E apesar de alguns repórteres, alguns pilotos estarem sendo entrevistados pela nossa repórter Mariana Becker, ele acha que o Hamilton com certeza deve ter visto, a bandeira era grande. Você se lembra? Uma bandeira, né, chegou a envolver, era quase como uma capa. Ele abriu a bandeira ali junto com o Léo e com o Bottas no pódio, estavam todos ali comemorando, a bandeira era grande, e a bandeira estava aberta ali. Então o Hamilton com certeza fez isso. Você sabe que teve gente na internet que comentou, dizendo que o Hamilton tinha armado com os fiscais? Olha só, que coisa mais impressionante. Mas é claro que não, o Hamilton viu a bandeira, com certeza na Drive Parade, né, na hora do que os pilotos passam ali, fazem aquele passeio, e depois ele foi direto lá naquele ponto. Tanto que eu estava acompanhando o finalzinho, se eu não me engano tinha um rádio dele, um pouco antes de congratulações, ele estava dizendo hey, tal, falando com a equipe, e de repente o carro dele parou, porque a imagem do helicóptero foi acompanhando, e eu não vi mais a imagem, e eu tive quase que uma certeza absoluta, eu não sabia se tinha bandeira ou não, mas queria pegar alguma coisa ali, uma pequena bandeira, algum símbolo. Ele que já vinha vindo para o fim de semana, já tinha vindo para o fim de semana com a pintura nova do capacete, com aquelas cores verde e amarelo, em homenagem ao GP do Brasil, e eu tive a sorte de poder narrar esse momento maravilhoso. Aí eu não sei se você se lembra, eu já estava de pé, Regi, e teve um momento que você falou alguma coisa, eu falei, eu não tenho mais o que dizer nada, eu não tenho mais o que falar, porque não tinha mais o que falar. Depois daquele gesto magnânimo, aquele gesto absolutamente brasileiro, né? A gente se sentiu tão brasileiro naquele momento, olhando uma equipe alemã, um cara inglês, e a gente era brasileiro dentro do carro. Eu até me lembro de ter tentado falar alguma coisa, mas de fato não seria possível. Eu me emociono muito com atuações, com vitórias, com o cara conseguir buscar de dentro uma força que teoricamente ele não tinha como, nesse grande prêmio, ele sair com essa vitória depois de tudo que aconteceu, das punições que ele levou, enfim, isso aí para ele eu acho que acabou sendo uma vitamina muito grande. Lembrando que o Serginho citou o Léo é o Leonardo Donizete, né, que é o brasileiro que é engenheiro estrategista da Mercedes. A Mercedes teve esse bom senso porque ela escolhe, a equipe escolhe quem vai receber o troféu em nome da equipe, e teve esse bom senso de fazer o Léo subir no pódio, né? Teve um dia de glória também o Léo. Lembrando, Regi e Serginho, que o Léo foi o cara que teve a ideia no Grande Prêmio da Espanha de parar o Hamilton para um outro pit stop que não estava previsto, e deixou o Hamilton com borracha mais nova, e o Hamilton engoliu o Verstappen nas últimas voltas. Foi. E ele, em relação à bandeira, né, de fato a bandeira era bastante grande, que o Hamilton envolveu ele no centro, o Bottas do outro lado, o Leonardo do outro lado, e ainda tinha o Verstappen que deixou assim um jeitinho do Verstappen tocar na bandeira, mas ele não tocou. O Verstappen, eu até esperei que ele também segurasse uma pontinha da bandeira ali,
Eu acho que seria até digamos assim, quando se fala na guerra, um armistício, claro, né? Vamos levantar as armas, né? E aí, mas o Verstappen é o jeito dele mesmo, isso não tem nada a ver, tudo bem, problema dele, claro. É o jeito dele, não quis tocar na bandeira brasileira, perdeu uma bela oportunidade, né, Regi? Claro, perdeu sem dúvida. Inclusive que hoje ele é casado com uma brasileira que é a filha do Nelson Exatamente, Piquet, né? exatamente. Tem tudo isso. Mas é aquela coisa também, a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça do cara ali, tava irritado com a derrota também. Não, e teve um momento, eu não sei se vocês viram, repararam na transmissão, claro que vocês viram, os amigos da Rádio Bandeirantes também viram, que estão ouvindo agora o Bandeirada, e teve um momento que um dos câmeras foi muito feliz, ele estava ali ao lado do Verstappen, o Verstappen já depois do pódio ali olhando, o Hamilton pegou o capacete, foi para junto do muro e apontou a bandeira brasileira, e a imagem mostrava o Verstappen com aquele perfil de cabisbaixo, olhando, tipo assim, pô, o cara me ganhou, o cara venceu aqui no Brasil. Aquela cara de tacho. Olha a festa. Exatamente. Aquela cara de tacho. Exatamente isso. Então, Sérgio, agora nós estamos na antepenúltima etapa do Mundial, são 14 pontos de vantagem ainda para o Verstappen. Teoricamente é uma vantagem tranquila, mas a gente sabe da força interior que o Hamilton ganhou ao vencer esse Grande Prêmio de São Paulo, da forma como ele venceu. Você acha que o Verstappen vai sentir o golpe? Olha, eu acho que sim, porque psicologicamente a gente tem visto nessas 19 etapas, vamos imaginar que fosse uma luta de boxe. Um dá um jab no primeiro, aí na segunda etapa o outro dá um jab, na terceira etapa o outro dá um hook no fígado, aí na quarta etapa o outro dá um cruzado de direita. Essa foi uma bomba, né? Foi digamos, um overhand que o Lewis Hamilton deu no Max Verstappen com essa vitória. Foi espetacular por todo o conjunto da obra, a diminuição do número de pontos, a desvantagem que ele teve na pista, depois tudo que ele fez, ele sobrepujou, né, a equipe Red Bull em relação ao que ele fez na Mercedes nesse fim de semana. Então eu acho que sim, e é um fim de semana já logo depois, quer dizer, estão viajando mais de 11 mil quilômetros de distância do Brasil e já tem um fim de semana de corrida, numa pista em que ninguém conhece, é uma pista que chega lá sem referência. Não, referências de simuladores, mas carro no chão não tem ainda. E depois dessa vitória maiúscula que o Hamilton teve, eu tenho certeza que sim. Daqui para frente ainda temos 3 corridas. Será que o motor da Red Bull aguenta as 3 corridas? Ou ele vai ter que trocar alguma coisa no motor e vai ser penalizado também? Perder 5, 10 ou até coisa, 20 posições no grid? É muita coisa. É aquela coisa... A Honda, ela trocou o motor do Verstappen na Rússia justamente para não ter que trocar mais. E assim, tem uma questão também... Mas não se sabe também, mas tem uma questão também. O motor, a combustão da Mercedes, ele tem uma característica que é a seguinte. Na primeira corrida que ele realiza, ele é muito mais forte do que o Honda. Falou isso. Do que o Honda. Uhum. E ele perde performance gradativamente. Então, a não ser que seja um blefe absurdo, mas se bem que a gente já viu isso durante o campeonato, né? O Hamilton tende a perder performance nessas 3 corridas. Não tanto quanto perderia se fossem 7 corridas. Eu não acho que nessa primeira, não. Nessa primeira, não, mas assim... Talvez ele perca na última. Nas últimas. E aquela coisa, foi muito claro que o Hamilton, em Interlagos, ele correu no modo ataque o tempo todo. Ele não vai poder usar esse modo ataque o tempo todo na classificação, na corrida, enfim. Senão, em Abu Dhabi também não adianta ele quebrar. Então, eu acredito que o Hamilton não terá essa potência toda nessas últimas etapas. Enquanto a Honda, ela tem um motor mais constante, assim, em termos de performance. Mas o Hamilton vai ter que vencer as duas. Isso. Vencendo as duas, mesmo que o Verstappen chegue em segundo nas duas, aí eles vão no 0-0, sem considerar a melhor volta da corrida, eles vão no 0-0 para Abu Dhabi, né? Pois é, Regi. Então a gente está diante de um tabuleiro de xadrez com 2 daqueles enxadristas tipo Karpov e Kasparov, aqueles jogos assim que são intermináveis, parece que não vai acabar nunca, né? São 3 etapas, nós estamos aqui agoniados no final do ano, 3 pistas que são incógnitas, porque o Losail nunca se correu, Jeddah nem pronto está ainda, e o GP de Abu Dhabi parece que modificações, tiraram 2 chicanes, a pista ficou diferente, quer dizer, o setup que eles têm lá todo para Abu Dhabi vai ter que ser refeito, quer dizer, são 3 incógnitas, 3 mistérios,
três chaves que a gente vai ter que procurar qual é a chave para meter na porta, eles, no caso da Red Bull e a Mercedes, para ver quem vai ser o campeão. Alguém imaginaria uma temporada tão fantástica como essa? É um presente realmente para os amantes, para os fãs da Fórmula 1, uma temporada com tantas valências, com tantas mudanças de direção. E teve um momento, eu não me lembro agora se foi no GP dos Estados Unidos ou do México, acho que foi nos Estados Unidos, que eu falei para nós todos aqui na cabine, a gente não entende nada de Fórmula 1, não é possível, porque tudo que a gente apostava dava ao contrário, aí se apostava no contrário, dava o outro, quer dizer, eu acho que essa temporada realmente está sendo uma coisa fantástica, vai ser corrida, vamos ver se o motor Honda vai aguentar, vamos ver se o motor Mercedes ainda tem alguma coisa para queimar, ainda tem alguma coisa para botar para fora. Tem um retão em Losail, né? A gente tem visto agora nesse final de semana, tem um retão lá, o retão é uma boa reta. 1.068 metros. 1.068 metros, é um retaço realmente, então eu acho que vai ser realmente um final de temporada surpreendente e que é aquele negócio, que vença o melhor, que quem tiver mais alguma coisa ali guardada debaixo do capô é quem vai vencer, não tem a menor dúvida, porque os dois deram um show de pilotagem, independente de alguma manobra que alguém possa ter considerado menos ortodoxa por parte do Hamilton ou do Verstappen, os dois deram um show no fim de semana do Grande Prêmio Brasil, mostrando que estão tecnicamente, estão fisicamente, absolutamente preparados, um para ser 8 vezes campeão mundial e outro para ter o primeiro título dele. Aí é o que vence melhor, aí é uma questão vai ser de momento ali, vai ser decisão na pista, mas eu não tenho dúvida que essa temporada ela está marcada já na história e nos nossos corações dos amantes da Fórmula 1, Regi. Vamos ver quem tem mais garrafa a fazer para vender, já diria aquele poeta lá. É isso aí, exatamente. Ô Serginho, você que é a voz da Fórmula 1 no Brasil, pela tela da Band, a gente tem percebido nos últimos tempos um crescimento muito grande do público feminino nas transmissões da Fórmula 1, nas redes sociais e tudo, o engajamento, e também dos mais jovens, né? E eu queria saber, Serginho, de você, como que é para você ter esse novo público nas transmissões de Fórmula 1, que realmente, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente sentia que o público estava envelhecendo, estava estagnado, e de repente a chavinha virou, principalmente com a chegada da Liberty Media, né, no comando da Fórmula 1, essa chavinha virou e agora você, como a voz da Fórmula 1 no Brasil, tá sentindo esse carinho bem de perto, como a gente viu lá em Interlagos, como a gente vê nas redes sociais também. Sempre tem algum cara que passa do ponto, é meio complicado, mas no geral o tratamento tem sido bem legal, né, Serginho? Olha só, de acordo com o Google Trends, a transmissão desse ano do GP, a Band garantiu o maior interesse da Fórmula 1 nos últimos 5 anos. O interesse em automobilismo em relação à audiência da Band, ela é uma coisa impressionante, saltou de 12 milhões para 21 milhões de espectadores. Você pode imaginar que número é esse? É um universo de mais ou menos 25 milhões de pessoas no Brasil que tem interesse direto na Fórmula 1. Isso significa praticamente 10% da população brasileira. Nós somos quase 250 milhões aqui, são 25 milhões, 10% da população brasileira se interessa diretamente pela Fórmula 1. E essa audiência, ela rejuvenesceu, porque os jovens têm muito interesse em relação a isso, e isso é medido pelas redes sociais, pelo número de cliques que é dado no site da Band, nos sites de automobilismo, o número de mulheres que se interessaram agora, que fazem grupos. O Fred, essa semana, estava com a Mi Bragantini, junto com o Max Wilson, fazendo uma live. A Mi, que é muito engajada, filha do André Bragantini, irmã do Andrezinho Bragantini, muito engajada dentro do automobilismo. Elas têm um grupo que é a Girls Like Racing, que é um grupo que cresce e que tem assim de 8 a 80 anos, né? Garotas de 8 a 80 anos. Quer dizer, esse interesse todo, tudo isso, esse público, ele está se rejuvenescendo pelo que eu acho que passa também muito pelo trabalho que a gente está tendo. Eu vou parafrasear o Elias Júnior no domingo, que todo hora ele falava, eu não gosto de ficar fazendo autoelogio. Mas desculpe, mas a gente tem que se autoelogiar sim, porque isso passa pelo nosso trabalho, passa pelo espaço que a Rede Bandeirantes, que o Grupo Bandeirantes de Comunicação está dedicando. Você vê até o início desse ano, não tinha um programa como esse na rádio. A Rádio Bandeirantes
Bandeirantes está entrando em cadeia, né? Entrou no GP Brasil, vai entrar no GP do Catar, vai entrar no GP do Abu Dhabi, em cadeia com a TV Bandeirantes para transmitir a corrida. A Rádio Band News FM já faz a transmissão regular da corrida já há muitos e muitos anos. Então nós estamos tendo espaço dentro da Band, dentro dos telejornais, que era muito importante, porque nós temos um público rotativo em televisão. Então todos os programas da casa estão falando de Fórmula 1. O Edu Guedes de manhã está cozinhando, está falando de Fórmula 1. Às 11 horas a Renata Fã faz um programa de futebol que fala de Fórmula 1. O Neto, a 1h da tarde, dá espaço para a Fórmula 1. A Cátia Fonseca, Fórmula 1. O Datena tem vibrado com as transmissões. Na sexta-feira ficamos 25 minutos no Brasil Urgente, que é um programa de notícias policiais, de prestação de serviço, falando de Fórmula 1. E ele falando com a gente, né? E ele falando para a gente, depois no Jornal da Band, mais Fórmula 1, depois no Jornal da Noite, e tome Fórmula 1. No Band Esporte, não precisa nem dizer, a corrida reprisada muitas vezes, o supermotor, debatendo os assuntos com o Celso Miranda. Então, o espaço que nós temos é muito importante, e esse espaço é um formador de pessoas, é um formador de opinião, é um formador de um novo público. Então, tudo isso passa, o nosso trabalho, ele tem uma importância muito grande para que jovens se interessem pela Fórmula 1. Muita gente diz do efeito Drive to Survive. Eu acredito nesse efeito, porque esse é um efeito, digamos assim, despertador de curiosidade. O cara vê ali o seriado, aí ele fala, puxa, Fórmula 1, e é muito romântico aquilo ali, e é feito de uma forma muito artisticamente muito bem feita, então é muito bacana, né? Mas eu acho que fundamentalmente passa pelo trabalho e pelo espaço que o Grupo Bandeirantes de Comunicação está dando para a gente, está dando para a Fórmula 1 essa visibilidade que a Fórmula 1 voltou a ter, Reginaldo. Exatamente isso, exatamente. Eu ia complementar. A gente falando do Drive to Survive, que trouxe, alertou, né, garotos, por exemplo, bem novos, para o que existe na Fórmula 1, independentemente dos caras que lutam pela vitória, mas lá do bloco do meio, do bloco de trás, alertou. Mas de nada adiantaria isso se não tivesse aí entrado exatamente a Band abrindo esse espaço todo para que esse garoto, esse moleque, fosse lá e encontrasse aonde ver, né, onde se informar a respeito do que está. Isso é fundamental e é aquela coisa, a gente tem mesmo que se autoelogiar, porque é um trabalho que a Bandeirantes está fazendo que é espetacular. E agora, em rede, né? Rádio e TV Bandeirantes, isso aumenta para você a sua responsabilidade. Eu sei que você até gosta disso, porque é um desafio, mas sua responsabilidade aumenta, amigo. Aumenta com muito prazer, porque eu sou bicho de rádio, né, Regi? Eu sou radialista antes de ser jornalista, então é um prazer muito grande estar numa rádio poderosa, um canhão como é a Rádio Bandeirantes, uma das mais antigas emissoras de rádio do Brasil, com 84 anos, no ano que vem, 2022, vai fazer 85 anos de idade. É uma senhora robusta, viva, ávida. Então, realmente é espetacular essa possibilidade de estarmos aqui no Grupo Bandeirantes. Serginho, para a gente encerrar aqui, eu queria que você fizesse um balanço rápido aí dessa temporada na Band. A gente falou muito do espaço que a Band dá, e eu queria que falasse o seu balanço mesmo do quanto que você chegou à Band e hoje, nesse fim de ano, com a coroação do trabalho realizado no último Grande Prêmio de São Paulo. Eu vou fazer um balanço, mas vai ficar devendo 3 corridas, porque a gente ainda está faltando aquele finalzinho de campeonato. Esse balanço a gente vai completar no Bandeirada, que a gente vai fazer depois que acabar o campeonato. O balanço eu acho que é absolutamente positivo. Em termos profissionais, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que domingo foi a melhor narração que eu fiz nesses meus 43 anos de trabalho em rádio e televisão. Eu acho que eu fiz a melhor narração da minha vida. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar que a Bandeirantes me deu, entre tantos e tantos locutores esportivos que existem de altíssimo nível no Brasil, espalhados pelas emissoras abertas e canais fechados. Eu fui escolhido pelo Grupo Bandeirantes para ser a voz da Fórmula 1. Isso me orgulha, me dá assim, uma motivação extra ainda dentro da minha carreira. Foi um momento em que eu me reinventei, né, porque aquele momento de altos e baixos, né, a nossa carreira ela é uma carreira é uma linha muito
muito tênue entre você estar no fundo do poço ou você estar lá em cima, né? E não é que eu estivesse no fundo do poço onde eu estava trabalhando, mas eu acho que meu ciclo já tinha se completado e dali para mim não ia ter mais nada. Quando eu tive essa proposta de vir para cá, eu rejuvenesci, né? Eu renasci como locutor esportivo e pude realizar um sonho, e aí já não é mais um sonho nem de locutor esportivo, é um sonho de criança, de narrar a Fórmula 1, porque eu, quando eu era pequeno, narrava as corridas com carrinhos ali, fictícios, imaginários, corridas de Fórmula 1 que eu fazia no tapete da minha casa. Então hoje eu poder estar ao lado do Reginaldo Leme, sem menor pudor, eu posso dizer para mim, o maior comentarista que eu já vi de automobilismo na vida. Eu aprendi a Fórmula 1, ouvi a Fórmula 1, não estou puxando saco nenhum, eu estou falando isso do fundo do coração, ele sabe disso. Ele sabe de todo o amor, do carinho e da idolatria que eu tenho por ele. Está ao lado de caras como o Max, como o Felipe. Esse final de semana está ao lado do Rubinho. Você, Fred, que é um jovem ainda, porque eu sou mais velho que você e posso dizer isso. Você é um cara de uma inteligência, de uma esperteza, de um conhecimento muito grande. Você nos ajuda demais na transmissão. Para quem não sabe, o Fred fica nos nossos ouvidos, nos orientando, dizendo para nós, trazendo informações, buscando coisas que às vezes a gente não pode tirar o olho da televisão, ele está no computador. Quer dizer, você faz parte da nossa transmissão. Todos esses louros que a gente colhe, Fred, você pode ter certeza que está absolutamente incluído nisso, né? Eu não vou nem falar sobre a parte técnica, mas aí é sobre a parte conceitual, sobre a parte jornalística, a importância que você tem para o nosso trabalho, para o meu, para o do Regi, nos guiando, nos editando, nos produzindo, nos dando pautas. Isso é muito, muito importante. Então, eu acho que o balanço, Fred, é 150% positivo. Eu não posso estar mais feliz do que eu estou nesse momento da minha vida. Perfeito, Sérgio, e bem lembrado, assim, dando esse valor todo que tem o Fred no trabalho que ele faz aí por trás, né? No nosso ouvido, ali escrevendo as matérias junto comigo no Jornal da Band e sempre presente. Eu queria dizer para você o seguinte: você falou de que você se sente renovado como profissional, tal. Eu quero dizer, eu também renovado como comentarista, como repórter, e mais do que isso, eu vejo renovado o meu amor pela Fórmula 1. Essa é a grande verdade. Sem dúvida, Regi. Essa é a grande verdade. E aí, meu amigo, agora eu quero que você vá descansar no capricho. Faz um descansinho no capricho, porque amanhã o bicho vai pegar. Vai pegar, Regi. Então, olha, um grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui no Bandeirada e participando desse programa com você. Sempre que você quiser, pode me convidar. Você sabe que eu falo mesmo, né? Então, eu gosto muito de estar aqui conversando, batendo papo contigo. Um abração aí para o Lucas Herrero, que está sempre na produção também, um cara maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer, fantástica pessoa, fantástico ser humano e excelente profissional. E um grande abraço a todos aqui do Bandeirada. Estamos juntos final de semana e lembrando, domingo, 10h30 da manhã, na tela da Band, a largada para o Grande Prêmio do Catar, antepenúltima etapa dessa temporada maravilhosa de Fórmula 1. E aí, Regi, tá ligado? Foi no capricho, hein, Regi? Tô ligado, meu irmão Serginho, tô ligado. Então o Fred tá ligado. Tô ligado. Eu acho que só faltou a frase pra fechar, Sérgio. Então um grande abraço pra você e fecha lá, então. Isso o quê? Isso a Band mostra. Show. A melhor Band de todos os tempos. Show. Um grande beijo, um abraço a todos. Valeu.